Salmos 42, verso 11 diz assim: Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olá, querida irmã, querido irmão, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhemos com alegria você que vem participar de nossa reunião de oração. Que seja um momento de comunhão, refrigério e fortalecimento na fé. Que para isso cheguem a você as palavras motivadoras de esperança que temos no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos de 1 a 13. O Senhor Deus diz: Está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. No deserto, tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel procurava descanso, eu, vindo de longe, apareci a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez vocês pegarão os seus tamborins e dançarão de alegria. Mais uma vez vocês farão plantações de uva nos montes de Samaria, e quem plantar colherá as frutas. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão nas montanhas de Efraim: Venham, vamos subir até Sião, onde está o Senhor nosso Deus. O Senhor diz: Cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo. Ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei nos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar com uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. O Senhor diz ainda: Nações, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo, e anunciem as minhas palavras nas ilhas e terras distantes. Eu espalhei o povo de Israel, mas vou juntá-lo de novo e guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. Eu libertei os descendentes de Jacó e os salvei das mãos de uma nação mais forte do que eles. Vão chegar e cantar de alegria no Monte Sião. Vão se alegrar com os meus presentes, com os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. Eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisarem. Então as moças, os moços e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Querido e amado Deus, te rendemos graças por esse momento dedicado à nossa reunião de oração. Bom é poder unir corações ao redor da Tua palavra e dela extrair palavras de esperança. Louvamos-te, pois sabemos que em Ti está a fonte da nossa esperança. Sabemos que o Teu amor nos une e fortalece, e faz com que cultivemos juntos a esperança, animando uns aos outros. Te damos graças por cada pessoa que nos ouve
e dedica a ti sua oração. Tu conheces a cada uma dessas pessoas e sabes das suas necessidades, daquilo que elas experimentam no dia a dia. Por isso, te pedimos, ó Deus, cuida de cada uma delas, dando-lhes paz e renovando a esperança. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Sim, é de ânimo e esperança que queremos falar hoje. Como cristãs e cristãos, sabemos que mesmo na tribulação, confusão, nos dias difíceis de choro e solidão, sempre haverá uma porta aberta, apontando um caminho com novidade de vida, alimentada pela esperança que palpita em nossos corações, fortalecida pela grandeza do Senhor. Nela encontraremos consolo e renovação da fraqueza. Por ela brotará em nosso interior a força de um vulcão a nos fazer mais fortes e desejosos de renascer na esperança. Neste contexto, vamos nos alimentar com o cântico Renascer na Esperança, de autoria do reverendo Jaci Marasquim. Se alimentam e o pão repartem com fé, e alegres se cumprimentam Maria, Joana e José. E alegres se cumprimentam Maria, Joana e José. Agora o que mais importa é renascer na esperança. É renascer na esperança. Os índios trazem da mata cantigas de comover, saudando a lua de prata que vem ao anoitecer, saudando a lua de prata que vem ao anoitecer. Agora o que mais importa é renascer na esperança. É renascer na esperança. Já não existem mais raças, não mais os muros da cor. Nas ruas e pelas praças louvamos nosso Senhor. Nas ruas e pelas praças louvamos nosso Senhor. Agora o que mais importa é renascer na esperança. É renascer na esperança. E já não valem as classes com tristes separações. Agora todos têm faces e unidos os corações. Agora
arraial. São como atores e atrizes de um novo e bom carnaval. São Como atores e atrizes de um novo e bom carnaval. agora o que mais importa é renascer na esperança. É renascer na esperança. E vem o Espírito Santo, usando os dons da mulher, pra encher o mundo de canto, fazendo tudo que quer. Pra encher o mundo de canto, fazendo tudo que quer. Agora o que mais importa é renascer na esperança. É renascer na esperança. No cultivo da temática da esperança, vamos meditar no texto A Esperança que Temos de Cultivar, de autoria do reverendo Gerson Correia de Lacerda. A Esperança que Temos de Cultivar, reverendo Gerson Correia de Lacerda. A Bíblia valoriza muito a esperança. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, no seu belíssimo e conhecido texto sobre o amor, escreveu dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Portanto, a esperança está entre as três coisas fundamentais na vida cristã. Não se pode pensar na vida cristã sem a esperança. Não existe cristianismo sem esperança. Diante disso, cabe perguntar: como é que estamos quanto à esperança? Será que cultivamos alguma esperança? O que é que esperamos? Jeremias nos oferece uma boa orientação a respeito do assunto. Seu texto nos ensina que tipo de esperança devemos cultivar. Ele começa assim: o Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. É importante destacar que o profeta repetiu 2 vezes essa expressão: está chegando o tempo. A primeira impressão que tais palavras causam é a de que as coisas estavam melhorando na época de Jeremias. Parece que tudo estava indo tão bem que o profeta antevia a proximidade de um novo tempo. Porém, a realidade não era essa. O profeta Jeremias viveu num dos piores períodos da história de Israel no Antigo Testamento. Naquela época, as tropas da Babilônia cercaram a cidade de Jerusalém. Ninguém conseguia entrar nem sair da cidade. O povo passou fome. Depois, as tropas da Babilônia conseguiram penetrar na cidade. Houve uma grande matança. Jerusalém foi saqueada. As pessoas que sobreviveram foram levadas para serem escravas lá na Babilônia. Essa era a realidade do povo de Israel. Era um povo que sofria e chorava. Chorava porque estava tudo perdido. Não acreditava que houvesse uma solução para os seus problemas. Não tinha mais nenhuma esperança. Foi para esse povo desesperado que Jeremias proclamou uma mensagem de esperança, dizendo: está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel. Será que Jeremias tinha ficado louco?
Como é que ele podia dizer que estava chegando o tempo em que Deus seria o Senhor, se o templo de Deus tinha sido saqueado e profanado? Como é que ele podia dizer que estava chegando o tempo em que todas as tribos de Israel iriam se reunir para adorar a Deus, se o povo de Israel estava preso e escravizado na Babilônia? Só havia uma razão para a esperança de Jeremias. Ele olhava para Deus e tinha esperança no poder de Deus. Ele acreditava que Deus era mais poderoso do que a Babilônia e todos os seus exércitos. Ele tinha a firme convicção de que Deus tinha o controle sobre todas as coisas. Ele estava certo de que Deus era soberano Senhor da história. Temos aí o primeiro ensino sobre a esperança. Nossa esperança deve se basear em Deus tão somente. Não temos esperança porque as coisas vão bem ou estão melhorando. Não temos esperança porque possuímos bens materiais ou porque estamos com saúde. A única razão de nossa esperança deve ser colocada exclusivamente em Deus. Mas o texto bíblico tem mais um ensino sobre a esperança. O Senhor Deus diz: Eu os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Para entender o que o profeta proclamava, temos de examinar suas palavras a partir do contexto histórico em que foram proferidas. Em Israel, havia um grave preconceito contra os cegos e os aleijados. Era um preconceito antigo, vinha desde os tempos do rei Davi. O segundo livro de Samuel conta a história da coroação de Davi. O texto bíblico registra: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. 2 Samuel 5:8. De fato, os judeus consideravam os cegos e aleijados como impuros. Imaginavam que estavam sendo castigados por causa de seus pecados. Por isso, proibiam que entrassem na casa do Senhor. Diante dessa realidade, Jeremias trouxe a mensagem de que os cegos e os aleijados também viriam adorar a Deus em Jerusalém. Era essa a esperança do profeta. Ele tinha esperança de que os preconceitos que dividiam o povo de Israel iriam desaparecer. Ele tinha esperança de que os preconceitos que marcavam o culto a Deus seriam extirpados. No meio do povo de Deus haveria lugar para cegos e aleijados. Eles não seriam mais considerados indignos, mas seriam acolhidos como filhos e filhas de Deus. Temos aí um segundo ensino a respeito da esperança. Nossa esperança não deve ser egoísta. Não devemos ter esperança somente para nós mesmos e para aqueles com os quais nos identificamos. Ao contrário, precisamos aprender a cultivar uma esperança inclusiva. Nossa esperança tem de incluir todos aqueles que são vítimas de preconceitos e discriminações. O fato é que Deus não discrimina ninguém. No seu reino, há lugar e espaço para todas as pessoas. Finalmente, existe mais uma coisa para aprendermos sobre a esperança com o profeta Jeremias. Ele proclamou a seguinte mensagem: O Senhor diz assim:
O povo de Israel vai se alegrar com os meus presentes, com os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. Jeremias esperava que o povo iria se alegrar com os presentes que receberia das mãos do Senhor: cereais, vinho, azeite, gado e carneiros. Essas dádivas divinas representavam os bens essenciais para a preservação da vida. Portanto, o profeta não está se referindo ao acúmulo de riquezas, nem à formação de fortunas. O profeta não está dizendo que o povo de Israel iria se alegrar porque Deus o tornaria o povo mais rico e poderoso da terra. O profeta não estava afirmando que o povo de Israel iria ser abençoado pelo Senhor para viver no luxo e na ostentação de riquezas. Infelizmente, a mensagem bíblica está sendo deturpada nos dias de hoje. As pessoas são gananciosas e consumistas, querem ser cada vez mais ricas e poderosas. O pior é que procuram justificar biblicamente a ganância e o consumismo. Dizem que são filhos e filhas de Deus. Portanto, têm direito à posse de mansões, automóveis luxuosos e empresas de sucesso. Exigem que Deus as abençoe com prosperidade material. Nunca, porém, a Bíblia promete riquezas e acúmulo de bens como bênçãos de Deus. Ao contrário, a Bíblia condena a ganância e o acúmulo de riquezas. Os profetas do Antigo Testamento pregaram inúmeras vezes contra os ricos. Jesus Cristo chegou a dizer que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E Tiago escreveu alguns textos mais virulentos contra os ricos e contra as riquezas, chegando a afirmar que deviam chorar e gritar pelas desgraças que vão sofrer. A Bíblia é muito clara. Ela não faz o elogio da riqueza, nem ensina que o acúmulo de fortunas representa a bênção do Senhor. Ao contrário, o que a Bíblia ensina é que a grande bênção do Senhor é ter o essencial para viver. É essa a esperança que precisamos cultivar. Nossa esperança deve ser a de que ninguém padeça necessidades. Nossa esperança deve ser a de uma distribuição justa das riquezas, a fim de que todos se alegrem com as dádivas de Deus. Que esperança temos? O que esperamos? Será que a nossa esperança tem fundamento bíblico? Nossa esperança é cristã. O profeta Jeremias nos ensina 3 coisas fundamentais sobre a esperança. Nossa esperança deve ser depositada em Deus. Nossa esperança tem de incluir o bem-estar de todos. Nossa esperança precisa ser a de que todos tenham o suficiente para viverem com dignidade. O profeta Jeremias terminou o seu texto dizendo: Então as moças e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Seja essa também a nossa esperança. É essa a esperança que precisamos cultivar. Nossa esperança deve ser a de que ninguém padeça necessidades. Nossa esperança
deve ser a de uma distribuição justa das riquezas, a fim de que todos se alegrem com as dádivas de Deus. Que esperança temos? O que esperamos? Será que a nossa esperança tem fundamento bíblico? Nossa esperança é cristã. O profeta Jeremias nos ensina 3 coisas fundamentais sobre a esperança. Nossa esperança deve ser depositada em Deus. Nossa esperança tem de incluir o bem-estar de todos. Nossa esperança precisa ser a de que todos tenham o suficiente para viverem com dignidade. O profeta Jeremias terminou o seu texto dizendo: então as moças e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Seja essa também a nossa esperança. Com nossas orações hoje, registramos gratidão especial pela vida dos irmãos Dório e Dona Penha, que aniversariaram juntos no dia 31 de julho, e da querida Ormandina, que aniversariou no dia 1º de agosto. Com o coração tomado pela alegria, vamos render graças a Deus pelo retorno dos irmãos Sandra e Reverendo Manuel para casa, pela saúde restabelecida do Reverendo Manuel após cirurgia realizada com sucesso. Na manhã do domingo 21 de agosto, esses nossos queridos irmãos vão oferecer culto em gratidão a Deus pelas suas bodas de ouro. Também neste culto será realizado o batizado de Maria Luísa, filha de Luíse, neta da presbítera Rosales. Certamente será uma manhã de alegria e gratidão. Domingo passado, fomos agraciados com a notícia de que o casal Reverendo Pedro e Jennifer terão a família aumentada, com a chegada do bebê prevista para o mês de fevereiro do próximo ano. Deus abençoe o período de gestação, nutrindo de amor e felicidade o casal. No próximo sábado, teremos mais um mutirão do programa Salve a Sua Pele. Esse momento tão bonito de integração, de comunhão entre as igrejas que fazem parte da AD, de serviço cristão prestado à comunidade. Vamos participar, ajudar naquilo que é possível, principalmente lá no fim da manhã, por volta de 10h30, 11 horas, já vai encerrando o atendimento e precisamos, assim, colocar a igreja novamente em condições de poder no domingo realizarmos os nossos trabalhos. Venha nos ajudar, venha fazer com que nós possamos colocar os bancos no lugar, limpar as salas, deixar tudo arrumadinho para os trabalhos do domingo. Contamos com a sua colaboração. Elevemos nossas orações em favor da igreja, dos pastores e presbíteros, diáconos, professores de escola dominical e demais lideranças. Venha de Deus a sabedoria para alimentar o ministério desses nossos irmãos e irmãs. Continuemos a lembrar em nossas orações dos que estão com a saúde fragilizada e carecem de cuidados especiais. Possa o bondoso Deus fortalecer a todos. São sempre por nós lembrados com carinho a Eunice, Quirênia, Nair e o Carlos, Zuleike, Rui, Dona Penha, Dona Albalília, meu irmão Erval. Continue o olhar misericordioso de Deus direcionado sobre esses irmãos e irmãs. E agora, que acolha Deus a oração que a Ele dirigimos nesta hora. Bondoso e amado Deus, reunidos em oração,
pedimos-te. Olha pelas pessoas enfermas, especialmente das nossas famílias e da Igreja. Fortalece as pessoas que delas cuidam, dos médicos que a elas assistem. Ampara as famílias enlutadas. Reconcilia as pessoas em conflito. Alimenta a fé da tua Igreja e dá que, a partir dela, muitas pessoas se sintam fortalecidas e encorajadas a lutarem contra as forças do mal em nosso mundo. Há muito o que fazer em nossa cidade, em nosso país. Aumenta nossa capacidade de serviço e doação ao próximo. Ajuda teu povo a trilhar o caminho da vida, o caminho que conduz a ti. Te pedimos pelo mundo tão marcado por guerras, pela fome, por pessoas que precisam migrar, fugindo da violência, da opressão e da morte. Acolhe os pedidos que cada um dos teus filhos e filhas, em confiança, trazem a ti e a teu tempo e segundo a tua vontade, atende-os. É o que pedimos e agradecemos neste momento de comunhão e oração. Tudo em nome do teu Filho Jesus. Amém. Possa o Senhor acolher em seu amor e misericórdia tudo mais que está em nossa mente e coração. Façamos nossas orações nos nossos lares, na confiança de que Ele está atento a cada motivo a Ele entregue, antes mesmo que expressemos nossos desejos. Recebam, queridos, a bênção formulada com palavras geradoras de esperança, confiança, afeto e paz. Deus de poder, que a ousadia de teu Espírito nos transforme, que a doçura de teu Espírito nos dirija, que os dons de teu Espírito nos capacitem para servir-te e adorar-te, agora e sempre, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.